A República das Milícias, capítulo 8. Cruz, Ustra, Olavo e a ascensão do capitão. O presidente Jair Bolsonaro já havia entrado em seu segundo ano de governo quando se viu diante da epidemia da Covid-19. Naquele março de 2020, a velocidade da propagação da doença e os efeitos do vírus já eram conhecidos em todo o mundo e ameaçavam levar ao colapso os sistemas de saúde públicos e privados. Na quinta-feira, 26 de março, ele chegou ao Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, em Brasília, para falar sobre a crise da saúde. Quando lhe perguntaram se o Brasil corria o risco de viver uma situação parecida com a dos Estados Unidos, que naquele mês já era o país com mais mortes por Covid, Bolsonaro respondeu: "Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Você vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele." A metáfora do brasileiro resistente ao esgoto sintetizava à perfeição o que havia representado sua chegada ao poder. O novo mandatário, durante sua carreira militar, curta e banal, e política, inexpressiva, assumiu ideais herdados dos subterrâneos do regime militar, nos quais autoridades planejavam conflitos em segredo, compartilhados apenas entre os integrantes de uma espécie de irmandade, que acreditava agir em nome da salvação do Brasil. Essa cultura de heróis invisíveis, guerreiros de uma batalha inglória, surgiu nos anos 1960 e 1970, nos porões da ditadura, nas batalhas das polícias e das forças armadas contra uma guerrilha urbana e os opositores do regime. Durante o processo de redemocratização, muitos militares que participaram dos confrontos se ressentiram com as críticas de que foram alvo. Entendiam a volta da democracia como um retrocesso, como um espaço para que esquerdistas tomassem o poder, justamente o grupo que militares e policiais haviam se dedicado tanto a combater. Bolsonaro tirou do armário esse ressentimento e faria dele o mote de sua carreira política, como se fosse um infiltrado com a missão de sabotar o sistema que se formava na nova república. Seu incômodo começou a se manifestar ainda no Exército, quando ele era um oficial, em meados dos anos 1980. Bolsonaro ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1973. Nessa primeira fase, foi um cadete com iniciativa e boas notas, que se destacou pelo voluntarismo e pela força física. Veio daí o apelido Cavalão, representando o Exército em competições esportivas de atletismo. Ainda nos anos 1970, saiu do Rio para servir em Nioaque, no Mato Grosso do Sul, e depois voltou para atuar no grupo de artilharia da campanha paraquedista. Tinha elogios em sua ficha, mas também puxões de orelha, dada a dificuldade em lidar com as normas rígidas do Exército e com os vencimentos limitados no final do mês. Em 1983, durante as férias no interior da Bahia, ele se embrenhou em um garimpo atrás de ouro, o que lhe valeu a advertência de seu superior. Também vendeu bolsas com tecido usado em paraquedas para complementar a renda. O perfil de agitador fardado, contudo, veio durante a redemocratização, no segundo ano da presidência de José Sarney. Em 1986, Bolsonaro tornou público seu descontentamento com os vencimentos dos militares num artigo publicado na revista Veja com o título "O salário está baixo". A manifestação foi considerada um ato de indisciplina entre os militares. Bolsonaro foi preso por 15 dias, mas ganhou o apoio de muitos colegas, inclusive superiores, por defender o interesse coletivo. Os confetes cessaram no ano seguinte,
quando a mesma revista revelou os planos do capitão Bolsonaro para explodir bombas em alguns pontos da Academia das Agulhas Negras, para demonstrar insatisfação com os reajustes salariais. O atentado não pretendia deixar vítimas, segundo o capitão explicou a repórter Cássia Maria Rodrigues, antes da publicação, mas demonstrar a fragilidade do ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, e da autoridade do presidente Sarney. Seriam apenas algumas espoletas, Bolsonaro disse à jornalista. A revista decidiu quebrar o off, tornar público o que o capitão havia dito em segredo, por entender que havia riscos públicos envolvidos no ato terrorista. A revelação agitou o comando dos quartéis, com provas, desmentidos em um longo processo descrito em detalhes no livro O Cadete e o Capitão, do jornalista Luiz Macluf Carvalho. No final do processo, Bolsonaro foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar, mas a versão da revista era tão consistente que não houve como o capitão seguir no Exército na democracia. Reformado pelo Exército após o julgamento, Bolsonaro se candidatou a vereador pelo Rio de Janeiro em 1988. Eleito, disputou 2 anos depois o cargo de deputado federal, para o qual também se elegeu. Em Brasília, atuou como parlamentar por 28 anos antes de se tornar presidente. Entre as pessoas que serviram de inspiração para a base ideológica de seu mandato está o general Newton Cruz. Chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, o SNI, Cruz foi um dos representantes da linha dura da presidência de João Batista Figueiredo. Ele foi um símbolo da resistência contra a abertura política que ganhava força durante o governo Figueiredo. A distensão do regime começara em 1979, depois que o governo Figueiredo sancionou a lei da anistia, perdoando os crimes políticos praticados por militares e pelos grupos de resistência à ditadura. Em 1980, foi aprovada a eleição direta para governadores, abrindo espaço para novas lideranças. No Rio de Janeiro, Leonel Brizola, de volta ao Brasil, entrou na disputa. Em São Paulo, começou a ganhar destaque o líder do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva. Diante dessa efervescência democrática, crescia o descontentamento de um grupo de ultradireita, que deu início a uma onda de atentados no país. A intenção era provocar medo de bombas e de desordem, a fim de justificar novas medidas de endurecimento. Newton Cruz era suspeito de planejar ações que tentavam brecar o processo de abertura política. Entre 1979 e 1981, pelo menos 40 bombas explodiram no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. No andar de um hotel onde Brizola se hospedava, no Rio, no aeroporto de Guararapes, em Recife, na redação do jornal Em Tempo, em Belo Horizonte, no Tuca, em São Paulo, no Colégio Social da Bahia, em Salvador. Sem contar as explosões ocorridas em quase uma centena de bancas de jornal que vendiam publicações da imprensa alternativa. A maioria eram apenas espoletas, não havia vítimas, mas uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas em um atentado no Rio de Janeiro contra a sede da OAB e a Câmara de Vereadores. A onda de atentados culminou na explosão da bomba no Rio Centro, na Barra da Tijuca, na noite de 30 de abril de 1981, durante um show de MPB em celebração ao Dia do Trabalho, com cerca de 20 mil pessoas. O artefato estourou no estacionamento do Rio Centro, dentro de um carro onde estavam 2 militares, matando o sargento que carregava o explosivo e ferindo um capitão que o acompanhava. Os militares tentaram atribuir a responsabilidade do atentado a militares de esquerda. Fora encontrada perto dali uma placa de sinalização pichada com a sigla VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Dias depois, um relatório interno produzido pelo Exército apontou 2 culpados, a esquerda e a imprensa,
que teria criado o clima de tensões e mentiras. A farsa seria exposta anos depois pelo próprio general Newton Cruz, que assumiu ter tido conhecimento dos planos dos militares incendiários antes do crime, quando os autores estavam prestes a acionar o artefato. Não agiu para impedir, segundo ele, porque não havia tempo hábil. Nada fez, porém, para evitar a armação e a farsa para responsabilizar a esquerda. Em 1999, quando um novo inquérito policial militar foi aberto sobre o caso, o coronel Fred Perdigão, que encerraria sua carreira nas fileiras do Jogo do Bicho, foi acusado de ter planejado o atentado do Rio Centro e o general Newton Cruz de prevaricação por não ter impedido o crime. 2 anos depois, Cruz se envolveu em um novo escândalo, ao ser apontado como suspeito de ter mandado matar o jornalista Alexandre von Baumgarten, a mulher dele e um pescador, em decorrência de rusgas envolvendo a venda da revista O Cruzeiro. O general Newton Cruz deixou o SNI em agosto de 1983, para assumir o comando militar do Planalto no governo Figueiredo. A figura que transitava invisível pelos subterrâneos subiria à ribalta, revelando sua personalidade histriônica e truculenta, emblema da decadência e da impopularidade da ditadura brasileira. Durante seu comando, foram decretadas medidas para restringir filmagens e o trânsito de pessoas nos meses que antecediam a votação da emenda das eleições diretas. O general também articulou a eleição de Paulo Maluf no Congresso, como candidato da continuidade em oposição a Tancredo Neves. Pouco acostumado a prestar contas, teve problemas com jornalistas no período. Durante uma entrevista coletiva, Cruz se irritou com as perguntas do repórter Honório Dantas e o mandou calar a boca e desligar o gravador. O jornalista se retirou do quebra-queixo, a rodinha formada por repórteres com câmeras e microfones em volta do entrevistado, e reclamou de ter sido empurrado pelo militar. Irritado, o general partiu para cima do jornalista, torceu seu braço e o levou para a frente das câmeras e exigiu desculpas. No ano seguinte, em abril de 1984, flagrado por um fotógrafo em atrito com um estudante, Cruz sacou um revólver e encostou a arma na barriga do fotógrafo. O esforço para a continuidade do regime obscurantista fracassou com a derrota de Maluf para Tancredo Neves em votação indireta. Tancredo morreu antes de sua posse e, em março de 1985, seu vice-presidente, José Sarney, assumiu o posto. No novo governo, o nome de Newton Cruz foi retirado da lista de candidatos à promoção de general de divisão para general de exército, que correspondia ao topo da carreira. Cruz entrou para a reserva e tentou, sem sucesso, a carreira política. Jair Bolsonaro tomou as dores do general e passou a ventilar o ódio contra a nova república que caracterizaria seu percurso político. Na biografia de Jair Bolsonaro, escrita por seu filho Flávio, o autor menciona a frustração do pai ao veto à promoção do general. Tal fato marcou a carreira de Newton Cruz e também os militares de uma forma geral, pois era visto como uma referência para todos, e o encerramento de sua carreira na ativa, naquela circunstância, reforçou essa imagem de líder, em especial para os jovens oficiais, como Bolsonaro. Cruz e Bolsonaro se conheceram depois do artigo do capitão publicado na revista Veja, em 1986, quando, então, o general enviou um telegrama felicitando-o pela iniciativa. Expresso meu acordo e minha tristeza pelos fatos relatados em seu artigo, escreveu o general. Em 1987, Bolsonaro e Cruz se encontraram 3 vezes, uma delas em Brasília, em outubro, pouco antes de o plano do capitão de explodir bombas ser revelado pela Veja. Bolsonaro e outros oficiais foram jantar com o general em sua casa, e o Correio Brasiliense publicou uma nota maldosa sobre o encontro.
não está nascendo grama na entrada da casa do general Newton Cruz. Também, naquela época, já despontava a raiva de Bolsonaro contra a imprensa, sempre disposta a constranger os militares. Depois de publicada a matéria sobre seus planos de um atentado, Bolsonaro viajou a Brasília sem permissão superior, em busca do apoio do general da reserva. Só tinha dinheiro para a passagem de ida e precisou pedir carona aos pilotos do avião na volta para o Rio. Cruz foi arrolado como testemunha de defesa de Bolsonaro. Em maio de 2020, em plena crise da pandemia, o presidente Bolsonaro saiu a cavalo em Brasília, durante uma manifestação que o apoiava. Comentaristas identificaram no gesto uma alusão às cavalgadas de Newton Cruz mais de 30 anos antes, em que, em seu cavalo branco, distribuía chicotadas nos carros de manifestantes que defendiam eleições diretas. Outra referência decisiva na trajetória política e intelectual de Bolsonaro foi o coronel Carlos Brilhante Ustra, chefe do Destacamento de Operações de Informações, o DOI-CODE, do 2º Exército em São Paulo, entre 1970 e 1974. Ustra se tornou, para militares que atuavam na área de informação, um símbolo da vitória da ditadura sobre os grupos armados de esquerda que lutavam naquele período. Na visão desses militares, Ustra era um valoroso representante dos oficiais que sujaram a mão na guerra, enquanto militares burocratas articulavam, em seus gabinetes com ar-condicionado, a entrega do poder aos comunistas. No período em que Ustra esteve à frente do DOI paulista, pelo menos 45 pessoas morreram ou sumiram depois de passar pelas dependências do órgão. Dos 876 casos de tortura catalogados no livro Brasil Nunca Mais, cerca de 400 ocorriam no centro comandado por Ustra. Uma dessas vítimas foi Ivan Seixas, que na época tinha 16 anos e militava no movimento revolucionário Tiradentes. Ele ficou preso no DOI junto com o pai, Joaquim Alencar de Seixas, também militante. Durante 2 dias, ambos foram torturados lado a lado. O filho, pendurado no pau de arara, e o pai levando choques na cadeira do dragão. Sofreram espancamentos e afogamentos sucessivos. A mãe de Ivan, Fanny, e suas 2 irmãs, Ieda e Iara, acompanharam as torturas e ouviram quando o pai foi morto nas dependências do DOI. Ieda sofreu violência sexual de 3 torturadores. Os agentes, segundo Ivan, conversaram com Ustra sobre o andamento dos interrogatórios. Ivan permaneceu preso até os 22 anos e depois se tornou militante de direitos humanos. Anticomunista visceral, Ustra foi um dos formuladores dos métodos de investigação usados no DOI, que combinam estratégias militares com táticas policiais. Criou protocolos para chegar aos principais nomes da guerrilha urbana, principalmente aqueles treinados em Cuba e na União Soviética. Identificava suas redes de contato para descobrir e estourar seus aparelhos, locais clandestinos usados pelos grupos políticos na época da luta contra a ditadura, interrogando, torturando e matando quando achasse necessário. Também foi no DOI que surgiu um método conhecido como teatro, que consistia em encenar tiroteios na rua para justificar a morte de presos. Esse tipo de encenação continua sendo usada pelas polícias militares na democracia. Não existe guerra sem sangue, era uma das máximas de Ustra. Ele não agia por impulso, nem era meramente sádico. Seguia ordens como um oficial disciplinado, religioso, respeitador da hierarquia e da equipe do DOI. Gostava de citar que havia recebido a medalha do pacificador, a mais alta comenda do exército. Levava com frequência a mulher e as 2 filhas com ele para o trabalho e passou algumas noites de Natal com a família nas dependências do DOI. Essa mistura de médico e monstro tinha lugar em sua personalidade porque Ustra acreditava ser o responsável por salvar o Brasil do comunismo.
uma guerra além de tiros e canhões. Na visão dele e de parte da comunidade de informação, esse tipo de conflito era mais desafiador, por envolver o fanatismo religioso dos comunistas que atuavam do outro lado. Não se tratava somente de vencer no campo de batalha, mas de ganhar a mente das massas. Essa leitura que ele tinha da realidade vinha da doutrina da guerra revolucionária, desenvolvida nos anos 1950 pelo exército francês nas lutas coloniais na Indochina e na Argélia, que norteou as ações das Forças Armadas Brasileiras depois de 1964. Era essa guerra ideológica contra o marxismo que um grupo de militares, entre os quais Ustra, acreditava estar perdendo durante a abertura política e depois que a democracia foi estabelecida. Interligado com uma rede de integrantes da comunidade de informação, Ustra tentou articular a disputa de narrativas contra os ex-guerrilheiros que passariam a mandar no país. Os militares queriam convencer as massas de que representavam a ordem, a tradição e o progresso, enquanto os esquerdistas da democracia submetiam os brasileiros à ideologia subversiva e revolucionária criada pelo marxismo. O outro lado era numeroso e se tornaria cada vez mais influente, assumindo cargos em escolas, universidades, jornais, na cultura e na política. Muitos dos que formariam essa nova elite tinham vindo da luta contra a ditadura e carregavam as marcas da tortura. De acordo com o livro Brasil Nunca Mais, pelo menos 1.800 pessoas foram vítimas de tortura durante o regime militar. Na nova república, muitas seriam alçadas à elite política e cultural brasileira, entre elas a futura presidente Dilma Rousseff, presa pela Operação Bandeirante, que se transformaria nos DOIs em 1970, em Minas Gerais, quando integrava a VAR Palmares. Dilma foi pendurada no pau de arara, levou choques, apanhou com palmatória, perdeu um dente, sofreu hemorragia no útero. Em 2011, foi a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, sucedendo Luiz Inácio Lula da Silva, preso pela ditadura em 1980 por comandar greves no ABC. Lula, por sua vez, havia sido eleito presidente em 2002, no lugar de Fernando Henrique Cardoso, que se exilara no Chile em 1964 para não ser preso. Regressou ao Brasil 4 anos depois para lecionar na Universidade de São Paulo, mas foi aposentado compulsoriamente com a instituição do AI-5 em dezembro daquele ano, 1968. De FHC, em 1995, ao impeachment de Dilma, em 2016, os militares tiveram que aturar 21 anos de governos de ex-subversivos. Ustra, mesmo depois de aposentado, seguiu nas trincheiras, travando uma guerra ideológica para salvar as massas da doutrinação esquerdista. Sua atuação se deu em 2 frentes. Na sociedade civil, colaborou em 1998 com a criação do grupo Terrorismo Nunca Mais, contrapondo à ONG Tortura Nunca Mais, criada pela Comissão Justiça e Paz na Arquidiocese de São Paulo. No grupo conhecido como Ternuma, Ustra era o encarregado de fazer a conexão entre membros da rede, ou seja, pessoas da comunidade de informações, militares, familiares e viúvas da ditadura. Na segunda frente, o ex-chefe do DOI coordenava e escrevia livros. Seu primeiro projeto recebeu o nome de Orville, livro escrito ao contrário, que pretendeu ser uma resposta ao Brasil Nunca Mais. O Orville foi um produto coletivo feito pelos integrantes da Seção de Informações do Exército, iniciado em 1985 a pedido do ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Os autores narravam as ofensivas dos comunistas para tomar o poder no Brasil, desde a criação do Partido Comunista no país, em 1922.
passando pela Intentona, em 1935, até a luta armada pós-1964. A quarta e mais recente tentativa, dizia o livro, estava em pleno vigor na Nova República, e seria a mais perigosa, porque não ocorreria pela força, e sim pelo controle das instituições culturais, com os comunistas assumindo postos em escolas, universidades, jornais, nas burocracias do governo. O livro foi finalizado em 1987, com quase 1000 páginas, mas teve sua publicação vetada por Leônidas. Cópias do original passaram a circular de mão em mão entre a Irmandade de militares inconformados, com toda a fleuma das teorias da conspiração compreendidas apenas por alguns poucos iluminados. Ustra ainda escreveu 2 livros, dessa vez assinados por ele. Um deles, Rompendo o Silêncio, publicado em 1987. Foi escrito depois que a deputada Beth Mendes, que pertencia ao Partido dos Trabalhadores, o reconheceu como um de seus torturadores. Os dois se encontraram durante uma viagem da deputada com o presidente Sarney ao Uruguai, em agosto de 1985. Ustra era adido militar da Embaixada Brasileira em Montevidéu. O livro negava essa e outras denúncias de tortura praticada por militares. O segundo livro, lançado em 2006 e intitulado A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, retomava a narrativa histórica do Orville. Procuro desfazer mitos, farsas e mentiras divulgadas para manipular a opinião pública e para desacreditar e desmoralizar aqueles que venceram. Escreveu o autor na 4ª capa. Foi esta obra que Bolsonaro disse ser seu livro de cabeceira durante a campanha presidencial. As publicações de Ustra permitem compreender a narrativa que alimenta a agressividade do capitão reformado contra a esquerda. A versão da história contada por Ustra ajudou a transformar um versículo bíblico do Evangelho de João em um mantra entoado pelo futuro presidente: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." De acordo com Ustra, a verdade sufocada que devia ser reconhecida e que libertaria aqueles que a enxergassem, pregava que o Brasil continuava em guerra e que os inimigos eram ainda mais ardilosos que os guerrilheiros de antigamente, porque se fingiam de democratas. Em 2016, na votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, como se um ciclo histórico se fechasse, o deputado Jair Bolsonaro votou a favor do impedimento e se lembrou do torturador. Perderam em 1964, perderam agora, em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo, por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Bolsonaro sempre desprezou partidos políticos, com os quais se relacionava apenas para transformá-los em instrumentos de seus objetivos e de suas estratégias pessoais. Filiou-se a 7 partidos, quase todos do Centrão: PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC, antes de ingressar no PSL em 2018 para concorrer à presidência. Nunca se incomodou de estar filiado a agremiações envolvidas em escândalos de corrupção, porque atuava como um político solo. Não se enturmava, não buscava alianças nem mesmo com seus correligionários. Diversas vezes votou em desacordo com a indicação da liderança de seu partido. Essa insociabilidade política o deixou de fora dos esquemas de financiamento ilegal de campanha via Caixa 2, que marcariam as eleições na Nova República.
Bolsonaro agia como um franco atirador, sempre disposto a adotar um comportamento agressivo contra seus pares à esquerda. Era uma peça que não se encaixava. Sempre preferiu a violência, mesmo que simbólica, à política. Como parlamentar, foi um representante dos militares e dos policiais. Atuava como um sindicalista que não se importava em usar armas sujas. Em 1994, durante o governo Itamar Franco, na aprovação da Unidade Real de Valor, que daria as bases econômicas do Plano Real, Bolsonaro aprovou uma emenda de autoria dele que garantia benefícios ao salário de praças especiais, mais do que dobrando os vencimentos da categoria. Antes da sessão, pediu a um assessor que enchesse um saco com estrume mole de vaca, que ele levou ao Congresso. A ideia era lançar os dejetos contra seus colegas em caso de derrota. Só não fez isso porque a emenda foi aprovada. Bolsonaro, contudo, tinha uma qualidade que não herdou nem de Ustra nem de Newton Cruz. Falava tudo às claras. Seu ódio era transparente. Nunca dissimulou sua visão bélica, seu desprezo pelas leis e pelo Estado de Direito. Depois do massacre do Carandiru, em que 111 presos foram mortos por policiais em São Paulo, episódio ocorrido em 1992, Bolsonaro afirmou: morreram poucos, a PM tinha que ter matado 1000. Repetia que os direitos humanos serviam apenas para defender marginais. E, em sua obsessão por animais escatológicas, para a divulgação de seu site, fez uma camiseta com a frase Direitos Humanos, esterco da vagabundagem. Em 1999, quando exercia seu terceiro mandato como deputado federal, deu um depoimento revelador ao programa Câmara Aberta, na TV Bandeirantes do Rio, apresentado por Jair Marquezine. Numa longa entrevista, ele defendeu a tortura e sugeriu aplicá-la no ex-presidente do Banco Central, Chico Lopes, na época investigado por uma comissão parlamentar de inquérito. Dar porrada no Chico Lopes. Eu sou favorável à CPI, no caso de Chico Lopes. Que tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso. Pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura. Tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Depois confessou que sonegava impostos e aconselhou a população a fazer o mesmo. Inclusive, Xará, conselho meu, e eu falo, eu sonego tudo o que for possível. Se eu puder não pagar nota fiscal, eu não pago. O dinheiro só vai para o ralo. O apresentador perguntou se ele fecharia o Congresso Nacional caso fosse presidente do Brasil. Não há a menor dúvida. Daria o golpe no mesmo dia. O Congresso não funciona e tenho certeza que 90% da população ia fazer festa e bater palma. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só volta o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, então dê logo o golpe, parte logo para a ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282, a maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Em 20 anos. Só no último carnaval de São Paulo morreram mais de 300. O apresentador fez uma breve intervenção e disse que não era essa a imagem que a população tinha da democracia. Mas, para a elite, o que interessa é essa democracia que está aí. Eles estão se dando bem, eles estão deitando e rolando, respondeu o deputado Bolsonaro. O entrevistador perguntou o lógico. Se o Congresso não serve para nada, por que é que o senhor está no Congresso? Bolsonaro respondeu. Para não chegar um mau caráter no meu lugar. No final do programa, o apresentador perguntou. O senhor tem esperança? O senhor vê o Brasil num lugar melhor? O senhor acredita nisso? Bolsonaro, mais uma vez, não perdeu a chance. Só com uma crise seríssima, me desculpe. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada.
Só vai mudar quando, infelizmente, nós fizermos uma guerra civil aqui dentro. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil, começando com o FHC. Não deixar ele ir para fora não, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Na guerra sempre morre inocente. Até fico feliz se eu morrer. Mas desde que vai 30 mil outros marginais junto comigo. Fora isso, fica nesse nhenhenhenhenhé. Não vamos chegar a lugar nenhum. O apresentador queria encerrar o programa com uma mensagem otimista e tentou outra vez. Qual a mensagem o senhor daria para um jovem de 16, 17 anos que tem a idade dos seus filhos? Bolsonaro. Acreditar em Deus, não ser ateu como o governo que está aí. Vamos combater o bom combate. Não aquilo que os estudantes fizeram no passado, combatendo o regime militar. Aqueles que empurraram os estudantes para combater o regime militar estão todos em Brasília, todo mundo lá, se dando bem, ou no Congresso, no Judiciário, no Executivo. Eles falam em repartir riqueza. Tá todos eles lá muito mais ricos do que os que comandavam Brasília antigamente. E para encerrar, vocês podem não gostar de mim, mas eu sou uma pessoa sincera. Essa figura controversa, transparente e cheia de convicções, que menosprezava as instituições democráticas e o Estado de Direito, se manteve coerente. Bolsonaro defendia uma violência purificadora contra um sistema bandido. Daí seu envolvimento com o capitão Adriano da Nóbrega, um herói da guerra contra os bandidos que aterrorizavam o Rio de Janeiro. Os novos inimigos urbanos, em vez de subversivos e comunistas, passaram a ser os negros, os pobres, os jovens, os moradores de favela e os suspeitos de vender drogas. Nessa guerra, a morte do oponente não era um problema, mas caminho para a vitória. A guerra continuava. Os inimigos deveriam ser eliminados pelos verdadeiros patriotas, dispostos a matar em defesa do Brasil, contra o comunismo e contra os bandidos comuns. Essa crença está na base da disposição homicida da rede de policiais, militares e paramilitares que matam em nome de causas que consideram justificáveis. A Operação Bandeirante e os DOIs trabalharam com homens vindos dos grupos de extermínio dos anos 1960, como os Esquadrões da Morte, a Invernada de Olaria, os Homens de Ouro e integrantes da Escuderie Lecoq, peças-chaves na tortura e na luta contra a guerrilha. Em São Paulo, o recrutamento do Exército seguiu a mesma linha. Sérgio Paranhos Fleury, o fundador do Esquadrão da Morte Paulista, replicou na Polícia de São Paulo o modelo carioca. Os conhecimentos de Fleury sobre tortura em presos comuns, do pau de arara à cadeira do dragão, assim como a cooptação de informantes, ajudaram a definir os métodos depois aplicados nos DOIs. Bolsonaro, no entanto, estava longe da linha de frente dos conflitos. Durante a Nova República, como deputado em Brasília, dizia representar os que matavam em nome do Estado. A ideia de que o homicídio podia ser um meio para alcançar um fim o aproximava da moral dos inimigos. Na biografia que Flávio Bolsonaro escreveu do pai, consta a participação de Bolsonaro em uma audiência de uma CPI no Congresso Nacional, ocorrida em 2001, sobre tráfico de drogas. Fernandinho Beiramar iria prestar depoimento. Ele havia sido preso em território das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Numa das salas da CPI estava Jair Bolsonaro. Diz Flávio em seu livro, quando Bolsonaro assume a palavra, se dirige a Beiramar na CPI. Senhor Fernando, é muito dinheiro para estar na mão de um bandido em cima do morro. Temos que parar de hipocrisia aqui nessa audiência, como se tudo o que acontece de errado no país fosse culpa do Fernandinho Beiramar. Se eu pudesse fazer algo contra você, seria para matar ou morrer. Não podemos ficar aqui na demagogia.
O então deputado Bolsonaro quis insinuar que havia pessoas acima de Beiramar na organização, quando, de fato, se sabia que ele era o principal matuto do tráfico na época. Flávio conta qual foi a resposta de Beiramar, carregada de admiração pelo parlamentar. Eu sei que o senhor é um deputado que, inclusive, defende a pena de morte. Eu sei tudo do senhor. O que falou foi a pura verdade. Não tem que ser hipócrita e ficar fazendo campanha política aqui. Eu conheço a sua história muito mais do que o senhor crê ou imagina. É uma pessoa que prega a pena de morte, mas que também não tem rabo preso com ninguém, não. Flávio comenta no livro: é evidente que o atestado de idoneidade emitido por traficante não é algo a ser comemorado, mas impressiona como a retidão de Bolsonaro na vida pública é reconhecida por todos os segmentos da sociedade, inclusive por aqueles que são firmemente combatidos por ele, como traficantes de droga. Beiramar e Bolsonaro acreditavam estar em guerra. Mesmo em lados opostos, no entanto, viam os mesmos métodos violentos como necessários. Era preciso matar ou morrer, e certos erros deveriam ser pagos com a vida. Como deputado federal, Bolsonaro voltou-se com discursos, homenagens e iniciativas parlamentares para a rede de policiais, militares e paramilitares que participavam desses conflitos cotidianos. Bolsonaro também empurrou para esse universo seus 3 filhos, Flávio, Carlos e Eduardo. Como Jair vivia em Brasília, a aproximação com os grupos de policiais e paramilitares do Rio se deu por meio do sargento Fabrício Queiroz, ex-colega de Bolsonaro no Exército e linha de frente do 18º Batalhão. Queiroz era cria da Praça Seca, em Jacarepaguá, e participava dos conflitos policiais com os integrantes do tráfico na Cidade de Deus, que sempre rendeu arrego, armas e uma ampla diversidade de receitas. Em 2003, Queiroz conheceu Adriano da Nóbrega, com quem atuou num homicídio na Cidade de Deus. A participação de policiais do 18º foi fundamental para que as milícias se espalhassem por Jacarepaguá, Recreio e Barra, principalmente depois de 2002, reinventando o modelo de Rio das Pedras. Queiroz era o principal articulador da base de aliados bolsonarista no meio paramilitar. Quando atuava na polícia, a pedido de Jair, ele foi cabo eleitoral de Flávio, que, com 22 anos, ia concorrer ao parlamento estadual. Queiroz levou o garotão imberbe e criado na Tijuca para pedir voto nos batalhões policiais. Anos depois, também ajudou a indicar nomes a serem homenageados por Flávio no parlamento. O capitão Adriano, suspeito de diversos assassinatos, foi um condecorado recorrente. Em 2007, Flávio contratou Queiroz para trabalhar em seu gabinete e, 4 meses depois, levou para lá a mulher do capitão Adriano. Em 2016, foi a vez da mãe de Adriano ser contratada por Flávio, para atuar também em seu gabinete. Em 2018, o Ministério Público do Rio apontou Fabrício Queiroz como articulador das rachadinhas, a apropriação de parte dos salários destinados aos funcionários do gabinete, no gabinete de Flávio. De acordo com as investigações do Ministério Público, o esquema foi criado no ano em que Queiroz começou a trabalhar para Flávio. Os Bolsonaro não pegavam dinheiro de empreiteiras nem de bancos, nem se vendiam a grandes empresários. A família não precisava de muito dinheiro para fazer campanhas políticas, pois já contava com os votos garantidos de militares e policiais e seus familiares. Bolsonaro, contudo, achava que ganhava pouco como deputado federal. Conforme explicou certa vez, a maior parte de seu salário ia para pagamento de impostos, fundo de garantia e pensão para a ex-mulher. "Fico somente com 5% do meu salário", reclamou, na entrevista que deu a seu xará a Bandeirantes. O dinheiro que os deputados recebiam ao assumir o mandato, contudo, era muito acima do salário de parlamentar. A verba de gabinete da Assembleia Legislativa do Rio, por exemplo,
destinava para cada deputado contratar até 25 funcionários com salários entre R$ 548 e R$ 15 mil. Era de R$ 107 mil em 2020. No pedido de prisão preventiva expedido contra Fabrício Queiroz em junho de 2020, o juiz escreveu que as rachadinhas ocorreram no gabinete de Flávio Bolsonaro entre abril de 2007, um mês depois que Queiroz foi contratado, e dezembro de 2018. Pelo menos 11 ex-assessores que repassavam parte de sua remuneração a Queiroz tinham com ele uma relação ou de parentesco, ou de vizinhança, ou de amizade. Essas pessoas transferiram ao assessor de Flávio um total de R$ 2,39 milhões, sendo 69% desse total em dinheiro vivo. No mesmo período, o Ministério Público detectou na conta corrente de Queiroz saques rotineiros, que totalizaram R$ 2.967.000. As investigações descobriram que parte desse dinheiro era transferida para Flávio Bolsonaro por meio de depósitos bancários fatiados em pequenas parcelas. Também foram encontrados depósitos na conta da mulher de Flávio e pagamentos mensais de boletos da escola das filhas do casal, todos realizados por Queiroz. O rolo financeiro acabaria alcançando o gabinete de Jair Bolsonaro, na época em que ele era deputado federal. Jair havia empregado a personal trainer Natália Queiroz, filha do sargento, em seu gabinete em Brasília. Natália transferia parte do salário para as contas do pai. Foram repassados pouco mais de R$ 150 mil de janeiro de 2017 a setembro de 2018, conforme mostraram os dados da quebra de sigilo de sua conta autorizada pela Justiça. Anos antes, entre 2007 e 2016, Natália foi registrada no gabinete de Flávio na Assembleia do Rio e também repassava a maior parte de seu salário a Queiroz. Mesmo registrada nos mandatos da família Bolsonaro, Natália seguiu sua bem-sucedida carreira como personal trainer, tendo várias celebridades entre seus clientes. Natália, assim como as outras pessoas envolvidas, parecia ter sido usada para os rolos de Queiroz nos gabinetes dos Bolsonaro. Bolsonaro e sua família são representantes ideológicos de uma cultura miliciana que se fortaleceu no Rio e chegou à presidência do Brasil. Defender extermínios, seu pensamento dizia, era lutar como um patriota pela missão de livrar o Brasil do mal. Desde que enxergou essa sua verdade muitos anos atrás, libertou-se de freios morais e passou a pregar a violência abertamente. Coube a Bolsonaro e a seus comensais da morte agir em defesa dessas crenças, levantando a bandeira da ideologia paramilitar contra as instituições da nova república, que simbolizavam aquilo que deveria ser destruído. Essa pregação se revelou especialmente sórdida depois da noite de quarta-feira, 14 de março de 2018, quando Marielle Franco e Anderson Gomes foram executados no Rio de Janeiro, em plena intervenção militar. A vereadora e o motorista morreram por volta de 21h30, causando comoção dentro e fora das redes sociais. Na manhã seguinte, começaram a circular no WhatsApp áudios, fotos e memes querendo associar a vereadora ao tráfico de drogas. Diziam que ela havia sido eleita pelo Comando Vermelho e que tinha namorado o traficante Marcinho VP, chefe das facções. Imagens de criminosos de bermuda e chinelo executando passageiros de um carro, em data e local desconhecidos, foram postadas a fim de sugerir que ela tinha sido morta por traficantes. A viralização das mentiras era obra de expoentes do grupo que viria a se tornar, poucos meses depois, a base de apoio bolsonarista. A desembargadora Marília Castro Neves acreditou nas mentiras que vinham se espalhando nas redes sociais. 2 dias depois do crime, ela afirmou em seu Facebook que Marielle estava envolvida com bandidos.
Foi eleita pelo Comando Vermelho e descumpriu compromissos assumidos com seus apoiadores. Ela, mais do que qualquer outra pessoa, longe da favela, sabe como são cobradas as dívidas pelos grupos entre os quais ela transacionava. Até nós sabemos disso. A verdade é que jamais saberemos o que determinou a morte da vereadora, mas temos certeza de que seu comportamento, ditado por seu engajamento político, foi determinante para seu trágico fim. Qualquer outra coisa diversa é mimimi de esquerda, tentando agregar valor a um cadáver tão comum como outro qualquer. O site Ceticismo Político, de propriedade do empresário Carlos Augusto de Moraes Afonso, publicou uma reportagem com o título Desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é cadáver comum, que falsificava uma matéria da Folha de São Paulo para simular que a notícia vinha da imprensa profissional. 4 horas depois, o link foi compartilhado pelo Movimento Brasil Livre, o MBL, e se tornou um dos mais populares sobre o tema, com 360 mil compartilhamentos, segundo o levantamento da Universidade Federal do Espírito Santo e do jornal O Globo. Entre a quarta-feira, 14 de março, e o domingo, 18 de março, a Fundação Getúlio Vargas acompanhou tweets que postavam notícias falsas sobre Marielle. O primeiro foi publicado pouco depois das 10 da manhã de sexta-feira, associando Marielle a Marcinho VP. O deputado federal Alberto Fraga, da bancada da bala e melhor amigo de Bolsonaro no Congresso, reforçou o boato no fim da tarde, ajudando a espalhar a mentira, que ferveu nas redes no sábado. Conheçam o novo mito da esquerda, Marielle Franco. Engravidou aos 16 anos, usuária de maconha, defensora da facção rival e eleita pelo Comando Vermelho. Exonerou 6 funcionários, mas quem a matou foi a PM, escreveu o deputado Alberto Fraga. Segundo o levantamento da FGV, no período de 5 dias, foram publicados 6.676 tweets espalhando notícias falsas sobre o crime e sobre Marielle. Familiares e amigos da vereadora precisaram, durante o luto, articular uma rede de jornais, agências e influenciadores para reverter a onda de mentiras nas redes sociais. No dia 19, o PSOL havia recebido 15 mil e-mails denunciando mentiras sobre a vereadora. Ideias conspiratórias sobre política no Brasil não eram estranhas ao principal suspeito de ter executado Marielle e Anderson, o sargento aposentado Rony Lessa. Depois que policiais e promotores chegaram ao seu nome, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos telemáticos e telefônicos de Lessa. Foram analisadas todas as suas atividades na internet de janeiro de 2017 a 14 de março de 2018, dia do assassinato. Lessa fazia pesquisas sobre Carlos Brilhante Ustra, sobre a ditadura militar e o Estado Islâmico. O policial também tinha obsessão pelo deputado Marcelo Freixo e por políticos da esquerda. Em abril de 2017, lançou no campo de pesquisa do Google termos como mortes mais de mais Marcelo mais Freixo, Marcelo Freixo enforcado, Lula enforcado, Dilma Rousseff morta. Também pesquisou sobre a filha e a ex-mulher de Freixo. Em abril de 2017, Lessa mandou um e-mail para si mesmo. Adotem um bandido, viva o PSOL. Em julho, o sargento reformado buscou dados sobre os pesquisadores e ativistas de ONGs de direitos humanos com termos como ONG Redes da Maré, Lidiane Malanquim Magacho, Marina Mota Anistia Internacional. Entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018, Lessa pesquisou acessórios para a submetralhadora HK-MP, focando em silenciadores, todos os equipamentos usados no assassinato de Marielle e Anderson.
A partir de fevereiro de 2018, Lessa fez pesquisa sobre vereadores que haviam votado contra a intervenção federal no Rio. Marielle era a relatora da comissão instalada na Câmara Municipal para fiscalizar e acompanhar a intervenção. Ainda em março, Lessa buscou nomes importantes da universidade, como as pesquisadoras Julita Lengrumber e Alba Zaluar. Ainda foi atrás de militantes negras, como a escritora Kênia Maria e a cantora e compositora Isa, que ele buscou como Isa Cantora. Entre os dias 2 e 12 de março de 2018, pesquisou 4 endereços próximos aos lugares em que Marielle havia estado, uma indicação de que ele monitorava os deslocamentos dela. Se essa movimentação de Lessa pela rede não deixou claras suas motivações, pelo menos mostrou pontos coincidentes entre seus interesses e o pensamento dos novos líderes que surgiram. Não por acaso, o duplo homicídio turbinou os votos de políticos que haviam ofendido a honra dos mortos. Bolsonaro foi eleito presidente no final do ano com 57,8 milhões de votos, ou 55% do total dos brasileiros que foram às urnas no segundo turno. A escolha representava a derrota dos figurões da nova república, que depois de 30 anos de democracia haviam mergulhado o país numa crise econômica e política. Os brasileiros também passavam um recado, desnudando as angústias de uma população mal resolvida com sua própria história, revelada na intolerância às diferenças e na tensão entre classes, raças e culturas que a eleição do ex-capitão representava. A sinceridade de Bolsonaro havia permitido ao brasileiro se olhar no espelho sem disfarces. A imagem que se refletia era assustadora. Haveria, contudo, um caminho a ser trilhado. Racionalizar o que veio à tona, reconstruir o pacto político e amadurecer como nação. Não se deve diminuir o papel de Olavo de Carvalho, que ajudou a dar sentido ao discurso de fúria e, principalmente, aproximar os militares ressentidos do antipetismo crescente que explodiria depois da reeleição da presidente Dilma Rousseff. Conheci e comecei a ler os textos de Olavo na internet em 2002, quando cumpria meus créditos para o doutorado do Departamento de Ciência Política da USP. O nome dele me foi indicado pelo meu professor e orientador Oliveiros S. Silveira, referência no debate político nacional e que também havia sido diretor de redação e chefe dos editorialistas do jornal O Estado de São Paulo. Oliveiros me disse que Olavo era a única pessoa que ele lia com interesse na imprensa daquela época. Fui conhecer seus escritos. Li os textos em seu site e tentei comprar um dos livros de Olavo, Aristóteles, em Uma Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos 4 Discursos. A obra havia se esgotado e mandei um e-mail para o autor, me apresentando, citando a conversa com Oliveiros e perguntando onde eu poderia comprá-la. Como não havia mais exemplares à venda, Olavo fez a gentileza de me enviar um arquivo do livro para eu ler. Havia algo de fascinante nos textos de Olavo, que discutia filosofia como alguém que dialogava com um leitor comum e não com os seus pares da academia, grupo do qual ele nunca fez parte. Isso aumentava a sagacidade e a clareza de seus argumentos e tornava os seus textos mais atraentes, mesmo que repleto de distorções e sofismas. Sua erudição era notável e se tornou um importante divulgador de autores de tradição conservadora, ainda pouco debatidos no Brasil, indicando títulos e organizando obras para uma rede de editoras, algumas delas fundadas por ex-alunos de seus cursos de filosofia. Livros como os dos economistas liberais Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, dos filósofos Roger Scruton, Ortega y Gasset, Erich von Däniken,
Mário Ferreira dos Santos, dos críticos literários Otto Maia Carpeau, José Guilherme Melchior, René Girard, entre outros. Olavo também tinha uma forte veia polemista, que lembrava a Paulo Francis, mas que se tornaria cada vez mais agressiva. Francis, inclusive, havia sido leitor entusiasmado de um dos primeiros sucessos editoriais de Olavo, O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras. Nessa época, no começo dos anos 2000, Olavo ainda escrevia em jornais e revistas. Aos poucos, começou a perder esse espaço à medida que sobressaía outro traço de sua personalidade, uma mistura de paranoia com anticomunismo visceral, que o tornaria um dos mais criativos teóricos da conspiração no Brasil, alertando, com diversas citações, a existência de um plano diabólico para dominar o Brasil e o mundo. Olavo denunciava a formação de uma nova ordem mundial a partir de uma corrente filosófica influenciada pelo marxismo, que teria criado uma consciência coletiva que moldava corações e mentes com suas ideologias. Essa hegemonia marxista no mundo das ideias estaria por trás do avanço mundial do comunismo, que se encontrava em pleno vigor mesmo depois do fim da Guerra Fria. A Revolução Comunista, segundo essa interpretação, ocorreria sem a necessidade de derramamento de sangue. Seria definida como uma revolução do tipo gramsciano, em referência ao filósofo italiano marxista Antonio Gramsci, por ser uma tomada de poder passiva pelo domínio da cultura. Olavo atacava ainda a omissão da imprensa em denunciar o avanço do comunismo na América Latina. Planejado no Foro de São Paulo, organização fundada com o apoio do PT e que, desde 1990, reunia mais de 100 organizações e partidos de esquerda do continente, que em breve tomariam o poder. O comunismo, ou a hegemonia cultural marxista, ou o globalismo, estaria, portanto, mais forte do que nunca, com seus tentáculos espalhados pelo mundo e aceitos por uma população que nem sequer percebia como esses mecanismos de dominação funcionavam. O marxismo, dessa forma, influenciava não apenas os partidos de esquerda, mas também agências insuspeitas, como a Organização das Nações Unidas, a Rede Globo, a imprensa em geral, as principais ONGs mundiais, cujo financiador central era o mega-investidor George Soros. A construção narrativa de Olavo dialogava com a da ultradireita dos Estados Unidos, que iria se fortalecer na oposição ao governo de Barack Obama e que levaria à surpreendente eleição de Donald Trump em 2016. Havia uma afinidade profunda entre as ideias olavistas sobre a Revolução Gramsciana e a doutrina da guerra revolucionária contida no livro de brilhante Ustra, A Verdade Sufocada. Na edição ampliada de 2007, Ustra incluía um trecho de O Jardim das Aflições, de Olavo, na conclusão. Ao longo dos anos 2000, Olavo foi figura importante também em diálogos constantes com as Forças Armadas. Fez conferências para oficiais e para o Estado-Maior do Exército. Teve textos publicados no site do grupo Terrorismo Nunca Mais, no qual Ustra foi um dos fundadores. Em 1999, Olavo recebeu a Medalha do Pacificador, principal condecoração do Exército, entregue pelo general Gleuber Vieira, comandante no governo de Fernando Henrique Cardoso. Era um discreto sinal de resistência infiltrada no governo que pagaria as primeiras indenizações a familiares de desaparecidos políticos e perseguidos pela ditadura. Em 2001, Olavo de Carvalho recebeu a Medalha do Mérito Santos Dumont, concedida pela Aeronáutica. Um revisionista entusiasmado e seguidor das ideias de Ustra e de Olavo,
foi o general Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil no governo Bolsonaro. A família Bolsonaro conheceria o filósofo anos depois e cairia de amores por ele. Em 2012, o deputado Flávio Bolsonaro concedeu a Medalha Tiradentes, a maior premiação da Assembleia Legislativa do Rio, a Olavo de Carvalho, a mesma entregue ao capitão Adriano da Nóbrega e a diversos milicianos. Flávio fez questão de viajar aos Estados Unidos para fazer a entrega pessoalmente na casa do filósofo em Richmond, na Virgínia. Na gravação do encontro, Flávio, com 31 anos, apareceu intimidado diante do professor. Olavo agradeceu a comenda e depois passou a falar sobre a destruição da instituição familiar e do gaysismo, com muitos palavrões e ofensas pessoais dirigidas aos opositores ideológicos. As cenas seriam engraçadas se não fossem grotescas e protagonizadas por uma dupla cujas ideias, 6 anos depois, ajudariam a definir o destino do Brasil. Quando Jair Bolsonaro começou a planejar sua candidatura à presidência, o futuro presidente ainda estava distante dos holofotes. Os primeiros passos foram dados em março de 2014, quando se lançou pré-candidato pelo PP, e não foi levado a sério nem mesmo por seus correligionários. Mandou uma carta ao partido oficializando o pedido, mas acabou desistindo pela falta de interesse do partido em tê-lo como candidato a presidente e resolveu concorrer mais uma vez ao mandato de deputado federal, seu 7º. Já havia, no entanto, uma energia diferente no ar. Bolsonaro se elegeu com 464 mil votos, tornando-se o parlamentar mais votado no Rio. Em novembro do mesmo ano, durante a formatura de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, Bolsonaro, ao falar com os formandos, foi recebido com gritos de líder. Parabéns para vocês, nós temos que mudar este Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, mas estou disposto em 2018, seja o que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso é dar a vida pela pátria, e vai ser assim até morrer. Nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-los. Esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui. Está faltando é político. Há 24 anos apanho igual a um desgraçado em Brasília, mas apanho de bandidos. E apanhar de bandido é motivo de orgulho e glória. Vamos continuar assim, finalizou. O clima, sem dúvida, havia mudado. Em agosto de 1992, os militares barraram a entrada de Bolsonaro na Academia das Agulhas Negras, na cerimônia de entrega de espadas. Em protesto, Bolsonaro deixou seu chevette atravessado na portaria para bloquear a entrada dos convidados e só saiu rebocado por um guincho. Integrantes das Forças Armadas embarcaram na onda bolsonarista. Começou timidamente, em 2015, quando o general Hamilton Mourão saiu em defesa da tutela militar durante as manifestações contra Dilma Rousseff. Mourão seguiria com seu proselitismo nos anos seguintes, aumentando o tom conforme se aproximava o prazo de ele ir para a reserva. Em setembro de 2017, o general deu uma palestra numa casa maçônica em Brasília, falando abertamente sobre a possibilidade de intervenção. Ou as instituições solucionam o problema político pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Em outro momento, reforçou a necessidade da tutela. Os poderes terão que buscar uma solução. Se não conseguirem, chegará a hora em que teremos que impor uma solução, e essa imposição não será fácil. Ela trará problemas. Diante da repercussão de sua fala na imprensa, Mourão negou que defendesse a intervenção ou que tivesse a intenção de entrar na política. Não sou político, sou soldado. Mourão foi para a reserva em fevereiro de 2018.
Em seu discurso de despedida, chamou o coronel Carlos Brilhante Ustra de herói. Questionado, Mourão afirmou que Ustra havia sido seu comandante. Combateu o terrorismo e a guerrilha, por isso é um herói. Na mesma ocasião, tornou público o descontentamento no interior das Forças Armadas com o pedido de intervenção federal no Rio de Janeiro, ocorrido na semana anterior. A intervenção no Rio de Janeiro é uma intervenção meia-sola. O general interventor Braga Neto não tem poder político. Braga Neto é um cachorro acuado, no final das contas. Não vai conseguir resolver o problema dessa forma. E nós só vamos apanhar, afirmou. A intervenção federal foi decretada em fevereiro, a decisão que se deu em uma reunião realizada na quarta-feira de cinzas, sem planejamento ou comunicação prévia, depois que assaltos e arrastões em Ipanema, durante o Carnaval, repercutiram no país. O autor da ideia foi o secretário-geral da Presidência e ex-governador do Rio, Moreira Franco. O objetivo era revigorar politicamente o governo Temer, fragilizado com denúncias de corrupção e sem bandeiras depois de a reforma da Previdência ser inviabilizada no Congresso. O marqueteiro de Temer, Elcinho Mouco, abraçou a medida. Era a última cartada para o presidente Temer tentar a reeleição. Bastava convencer o governador do Rio, do mesmo partido, o MDB. Afogado em crises, Luiz Fernando Pezão aceitou. Na mesma semana da intervenção, o governo federal publicou seu novo slogan. O governo, que está tirando o país da maior recessão da história, agora vai tirar o Rio de Janeiro da violência. As Forças Armadas seriam instrumentalizadas para tentar eleger um presidente afundado em denúncias de corrupção. Além de se sentirem usados por um presidente sem credibilidade, os militares já tinham seu candidato, o próprio Mourão, que em agosto seria anunciado como vice na chapa de Bolsonaro. A dobradinha dos patriotas que idolatrava Ustra, seguidora de Olavo de Carvalho, era lançada para desbancar os políticos corruptos da nova república. A verdade sufocada poderia ser finalmente conhecida. O assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes ocorreu em meio ao mal-estar criado entre Temer e os militares linha dura. O duplo homicídio era uma evidente afronta ao governo federal e ao Exército do Rio. Mesmo assim, foi tratado de forma pusilânime pelos comandantes da intervenção. Os generais deram declarações protocolares, sem sequer esboçar empenho para pegar os assassinos. Houve também a percepção incômoda de que os militares concordavam com muito do que havia sido dito nos dias seguintes ao crime com o objetivo de minimizá-lo. O comandante da intervenção no Rio de Janeiro, o general Walter Braga Neto, humilhado pelas milícias, se tornaria o chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro 2 anos depois. Os militares, que por mais de 30 anos tinham se mantido fiéis a seu papel constitucional, assumiam ao lado do presidente o processo de desmoralização das Forças Armadas, ressuscitando o fantasma de tiranetes que governam por baionetas. A vitória de Donald Trump em novembro de 2016 animou os apoiadores de Bolsonaro no Brasil. O caminho das pedras para eleger um outsider havia se iluminado. Em janeiro de 2017, o deputado Eduardo Bolsonaro, o 03, viajou aos Estados Unidos para conversar com o Bruxo de Virgínia. O apelido fazia referência a uma suposta capacidade de Olavo para prever o futuro e ao estado americano em que morava. Olavo já era um ídolo pop da ultradireita, e Eduardo fez uma live da casa dele, vestindo uma camiseta estampada com a frase "Olavo tem razão" e uma foto do filósofo. Na transmissão de 15 minutos, o filho de Bolsonaro fez 2 perguntas a seu oráculo. O que a vitória de Trump representava para o mundo e o que ocorreria na eleição brasileira de 2018. Sobre a primeira pergunta,
Olavo tergiversou e disse que o novo presidente norte-americano deveria destruir seus inimigos imediatamente, senão não teria tréguas. Depois, sobre as eleições no Brasil, alertou que a direita deveria tomar cuidado para não rachar, pois uma divisão de votos levaria à derrota. Existiam pontos em comum entre a realidade do Brasil e a de outros países assolados pela onda direitista, como a Itália, a Hungria, Israel, Filipinas, Turquia, Polônia, Reino Unido e Estados Unidos. Em geral, eram países que viviam momentos de crise econômica ou instabilidade política, o que favorecia a construção de bodes expiatórios, com a ajuda de redes sociais. A estratégia de comunicação da eleição de Trump, por exemplo, liderada pelo empresário e milionário Steve Bannon, seguiu esse caminho, com críticas à tolerância aos imigrantes, à globalização, que transferiram empregos para a China ao importar seus produtos, e à desconstrução dos valores tradicionais. No Brasil, os vilões foram os petistas e os partidos corruptos da Nova República, que haviam criado um Estado inchado e leis brandas para punir os culpados. Também impunham valores esquerdistas e degenerados. A narrativa da direita tentava convencer pela emoção, instigando o medo, a insegurança e a revolta. A imposição de valores globalistas e marxistas nos tempos de Lula e de Barack Obama tinha deixado tudo de pernas para o ar. As acusações eram direcionadas a ativistas dos movimentos LGBT que buscavam fragilizar a família e incentivar o comportamento homossexual nas escolas primárias. Ao movimento negro, que impunha a noção de raça sobre a de indivíduo, criando tensões despropositadas. Aos ambientalistas que, sob o pretexto de evitar o aquecimento climático, queriam minar o motor da economia capitalista ou entregar a Amazônia aos estrangeiros. O rompimento com a tradição anunciava a direita bolsonarista. Empurrava parte dos brasileiros para um lugar desconhecido. Resgatar os valores transmitidos pelos pais, avós e bisavós da época em que todos sabiam o que era certo e errado, quem mandava na casa e na família, a diferença entre homem e mulher, dos tempos em que havia ordem e previsibilidade, podia trazer a sensação de paz e segurança. O bolsonarismo se propunha a engatar essa marcha ré com a ajuda das novas ferramentas digitais. As campanhas virais que impulsionaram o impeachment de Dilma Rousseff no Brasil e o sucesso eleitoral de Trump seriam a inspiração da campanha digital que elegeria Bolsonaro presidente. A possibilidade de manipular a revolta das massas nunca havia sido tão acessível. Nos Estados Unidos, Steve Bannon foi diretor da Cambridge Analytica, filiada da empresa inglesa Strategic Communication Laboratories, SCL, criada pelo empresário Robert Mercer, especializado em marketing hiperindividualizado. Com base em milhares de dados pessoais colhidos nos perfis dos usuários em redes sociais, a Cambridge direcionava mensagens ou notícias, não importava se verdadeiras ou falsas, para manipular o comportamento de seus alvos e induzir o voto em determinado candidato. Em 2014, a empresa tinha armazenado cerca de 50 milhões de perfis do Facebook. A Cambridge e o Facebook seriam acusados, depois da vitória de Trump, de fornecer, sem autorização, dados de usuários em ações decisivas para definir o resultado eleitoral. Em 2017, Eduardo Bolsonaro se aproximou desses grupos de influenciadores direitistas, com a ajuda de um dos alunos mais aplicados de Olavo de Carvalho, Felipe Martins, que durante a campanha presidencial foi assessor do PSL. Formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, Martins tinha trabalhado na Embaixada dos Estados Unidos na capital federal,
onde entrou em contato com o site Breitbart News e Steve Bannon. Martins já escrevia para sites brasileiros de extrema-direita, como Terça Livre, Mídia Sem Máscara e Senso em Comum. Junto com Eduardo e Carlos Bolsonaro, o 02, Martins teve papel importante na campanha de Jair Bolsonaro à presidência, ajudando a mobilizar a rede de sites, blogs e replicadores de notícias que vinha se fortalecendo desde as manifestações contra Dilma Rousseff. Essa máquina de desinformação foi levada para dentro do governo de Jair Bolsonaro e apelidada internamente de Gabinete do Ódio por ministros e assessores do Palácio do Planalto. Martins virou assessor especial da presidência e também ganhou um apelido, Robespirralho, que fazia referência ao radicalismo do líder jacobino na Revolução Francesa, Robespierre. Durante as eleições brasileiras, as mentiras disseminadas principalmente através do WhatsApp chegaram a níveis degradantes. Olavo de Carvalho, por exemplo, afirmou em sua página que Fernando Haddad, oponente de Bolsonaro na eleição, defendia o incesto. Estou lendo um livrinho de Haddad onde ele defende a tese encantadora de que, para implantar o socialismo, é preciso primeiro derrubar o tabu do incesto. Que gay é fichinha. Haddad quer que os meninos comam suas mães. O cientista político Marcos Coimbra analisou as pesquisas eleitorais e afirmou que a estratégia de campanha bolsonarista de focar em valores morais foi decisiva, sobretudo para mudar o voto dos evangélicos, que correspondem a 30% do eleitorado. A mudança na intenção de votos dos evangélicos teria ocorrido no período de 26 de setembro a 5 de outubro, principalmente entre as mulheres religiosas de classe média baixa. A confiança nos políticos por diversos partidos forjados na nova república havia ido à lona. A fúria contra os políticos, despertada depois de junho de 2013, cresceria com a popularidade de agentes da lei e autoridades prontas a travar guerra contra os inimigos de colarinho branco. Perdiam pontos os políticos, ganhavam pontos os militares, os juízes e os policiais que se diziam dispostos a impor a ordem política. E se prometessem tudo isso com discursos autoritários e truculentos, ainda melhor. As redes sociais e inúmeros comunicadores, guiados por teóricos da conspiração, ajudaram a construir uma narrativa capaz de fazer ferver e depois direcionar esse caldeirão de emoções contra as minorias, os políticos e as instituições democráticas. Foram tempos loucos, violentos e doentios. Tempos de Jair Bolsonaro, o capitão da República das Milícias.